crescer em silêncio não é sobre esconder as suas conquistas, mas sobre permitir que seu progresso fale por si só. Você tá sentindo que a sua vida tá parada, tá apagada? Você tem sonhos, projetos, metas, mas nada muda, nada sai do papel, você tá vivendo no automático dia após dia? Pois bem, eu também tô nessa luta diária. Então fica aqui nesse vídeo para poder a gente refletir juntas e quem sabe as minhas reflexões e as minhas opiniões não podem te ajudar um pouco. Eu sou Vanessa, casada, mãe de uma bebê de 1 ano e 2 meses, muito sapeca. E este canal é um espaço para a gente refletir sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também meu diário pessoal por aqui. Então, primeiramente, por que eu decidi mudar e em silêncio? Gente, quem nunca planejou um projeto, quem nunca já estava tudo pronto para dar certo e aí você foi lá e contou e deu tudo errado? Ai, gente, quem nunca? Eu posso contar nos dedos quantas vezes eu estava com um projeto sólido, estava sólido na minha cabeça. Eu já tinha planejado tudo, organizado. Eu tinha aquela meta de chegar lá, nem que demorasse um tempinho, mas eu ia chegar lá. Mas aí eu comecei a compartilhar e a contar para as pessoas e aí parou, não deu certo. Sabe, a coisa toda bagunçou. E não porque não ia dar certo, mas era como se tivesse alguma coisa prendendo e aquilo já não fizesse mais sentido. E a gente fica até com aversão daquilo, sabe, de fazer. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com um projeto muito pessoal e querido meu, que eu posso compartilhar com vocês, que era um projeto sobre artesanato. Eu sempre gostei muito de artesanato, pintura. Uma coisa muito simples, pintura em tecido. Eu estava toda empolgada fazendo um projeto, eu estava pensando lá na frente, mas aí eu comecei a compartilhar e deu tudo errado. As pessoas começaram a elogiar, começaram a apreciar, e você sabe aquele elogio disfarçado que você sente que tá vindo aquelas energias negativas, que são aquelas inveja de você que bloqueia toda a sua vida? Exatamente. Hoje em dia eu não consigo nem olhar para um pincel, para uma tinta. Criou um bloqueio tão grande em mim. Só que eu não quero ficar presa nisso. Eu quero mudar. E chega de desistir, porque eu tô num ponto da vida que eu preciso dizer pra vocês, por isso que eu quero mudar. Porque eu tô no ponto da vida que eu desisti de muita coisa, eu desisti de muitos sonhos, eu tô levando a vida no automático. Eu estava dizendo para mim mesma: ah, essa é a minha realidade. Eu vou viver ela desse jeito, eu vou levando, eu não vou sonhar mais, eu não vou criar mais metas. Ah, deixa assim. Do jeito que o vento levar, eu tô indo. Não, gente, bora parar com esses pensamentos. A gente, Deus nos fez pra gente sonhar grande, pra gente receber grande. E por que que a gente não tá indo lá fazer? A gente não pode desanimar, a gente tem que aprender a recomeçar e não desistir. E é por isso que eu estou aqui refletindo, sabe? Já dizia que o silêncio é a oração dos sábios, então a gente tem que aprender a ter mais sabedoria em nossa vida. A gente tem que aprender a conquistar as coisas mais no íntimo, mais pra gente. Tem coisas que nem os nossos maridos, os nossos familiares precisam saber. Às vezes, os seus pensamentos e as suas opiniões estão diferentes da nossa, e não que isso é um problema, porque a dinâmica da vida é essa. Cada pessoa tem o seu pensamento e a sua maneira de ser.
Só que a gente não pode desistir de algo que a gente quer, de um sonho que a gente tem, por causa das opiniões dos outros, por causa que eles pensam diferente. Nós somos muitos influenciáveis. É por isso que fala, o ambiente que a gente está importa, e importa mesmo. Mas se a gente está no ambiente que não está nos favorecendo, a gente tem que voltar para o nosso interior e a gente tem que permanecer firme, apesar do ambiente em que a gente está. E é por isso que a gente tem que aprender a querer as nossas coisas e a aprender a lutar as nossas batalhas em silêncio. Só a gente no nosso quarto, só a gente com Deus, só a gente no dia a dia da nossa rotina. É assim que a gente vai vencendo. Porque a gente sabe que no dia de hoje há pessoas muito mal intencionadas. Às vezes o nosso melhor amigo, ele sente inveja da gente, já dá aquele bloqueio, já dá tudo errado. E a gente tem que se proteger disso. E como é que a gente se protege se a gente vai lá e fala para todo mundo? Não! A gente tem que aprender a se aquietar. E eu sou desse tipo que eu. Não é nem porque eu quero, às vezes. Às vezes a gente tá numa roda de amigos conversando, e aí a empolgação vai crescendo, e quando a gente vê no impulso, a gente vai lá e fala. E aí não tem como mais voltar atrás. A gente vai rodando por fora para poder ver se esquece do assunto, mas quando a gente viu, a gente já falou. Então a gente tem que aprender a falar aquilo que a gente quer só para aquele que pode realmente nos ajudar. E assim a gente vai conquistar muito daquilo que a gente quer de verdade. Então eu estou aprendendo pouco a pouco a fazer silêncio, a meditar em silêncio, a planejar em silêncio. E aí, quando você conquistar, quando aquilo já tiver alcançado, aí sim, aí você pode conquistar com aquelas pessoas que realmente te amam e você pode falar, porque aí não tem como mais dar errado, porque já deu certo, você já alcançou aquela vitória. Mas no mundo de hoje, sim, a gente precisa se voltar mais. E já dizia o próprio Jesus, quando ele realizava o milagre, ele falava para a pessoa: vai, mas não conte a ninguém. Já é ensinamento bíblico, a gente tem que aprender isso. E outra coisa que a gente tem que trabalhar na gente mesmo, a gente tem que trabalhar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A gente tem que acreditar em nós mesmos, nós temos que acreditar que somos capazes de conseguir e de nos organizar para alcançar aquele objetivo. Porque quando a gente conta para as outras pessoas, a gente fica à mercê de suas aprovações e das suas opiniões. E às vezes pode ser de pessoas próximas, mas se eles falar, se eu fosse você, eu faria de outra maneira. Você acha que isso tá certo mesmo? Ó, fulano fez isso e não deu certo, sabe? E eu acho que se eu fosse você, eu iria para outro caminho. Me fala, você não pensaria duas vezes? A gente pensaria, a gente duvidaria da gente mesmo. O qual fraca é a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. Então a gente tem que trabalhar nisso, porque quando a gente tiver um propósito e um sonho, a gente tem que perseguir ele com todas as garras, não importa o que os outros digam, porque a gente vai ter a certeza em nosso interior que a gente vai conseguir. E aí quando a gente conseguir alcançar, a outra pessoa vai falar: "Nossa, realmente você não desistiu, você estava certa". Por quê? Porque acreditamos em nós mesmos. No mundo de hoje, as redes sociais, tudo está para que desacreditemos de nós mesmos, para que a gente fique à mercê só daquilo que eles querem. E a gente não pode deixar. Então eu listei aqui algumas coisas
que eu espero que me ajudem, talvez ajudem vocês também a alcançar os seus objetivos e a conseguir crescer em silêncio. Então, eu até adotei um caderno, um diário, para poder me organizar, me ajudar, colocar para fora os meus pensamentos, porque se for depender só daqui, a gente não consegue. Então, o que foi que eu listei? Adotar novos hábitos. Isso já não é novidade para ninguém, mas não é somente adotar, a gente tem que permanecer. Então, um hábito que eu quero adotar é de voltar a praticar exercício físico. Porque depois que minha filha nasceu, eu não consegui mais, sabe? A rotina virou uma bagunça. Eu ainda estou ajustando, mas algo que eu quero e eu sei que é primordial é um exercício físico, uma caminhada. Uns alongamentos em casa não precisa ser algo difícil. A gente pode começar aos poucos. Outra coisa que eu anotei: o hábito da leitura diária. Seja da palavra de Deus, seja de um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, adote o hábito de ler de 1 a 2 livros por mês. Eu estava lendo, sabe? Estava deixando o celular de lado e lendo, só que eu não estava permanecendo. Às vezes eu lia 3 livros no mês e no outro eu não lia nenhum. Então, muitas da nossa dificuldade é de permanecer no hábito. Mas quando a gente vai fazendo e contando só com a gente mesmo e nos organizando, a gente consegue. Outra coisa, estabelecer metas pequenas e alcançáveis, como começar hoje, jantar e almoçar sem o celular na mesa. Algo simples, mas que hoje em dia se tornou tão difícil. Beber 2 litros de água, isso deveria ser indispensável, mas a gente deixa de fazer. Comer proteína diariamente, regular a nossa alimentação. São coisas que a nossa natureza já indica que devemos fazer, mas a gente vai deixando. A gente vai deixando. A gente tem que resgatar essas coisas que a gente sabe que vai nos ajudar. Outra coisa que eu listei, começar um hobby. Então eu sou muito interessada em aprender novas coisas. Então aqui eu listei coisas simples. Não precisa ser algo difícil. Eu listei crochê, pintura, escrever, aprender um instrumento, quem sabe o violão, ser mãe de plantas, pai de plantas. São coisas simples, mas que vai te ajudar a levar o dia a dia com mais leveza. E eu percebi isso quando eu comecei a aprender. Aprender não, já sabia fazer. Quando eu voltei a fazer crochê, era aqueles poucos minutos do dia, mas que me traziam uma nova energia para com a rotina. Outra coisa, manter a consistência diária. Então, cada um de nós conhece a nossa realidade, então a gente tem que ter pequenos gatilhos que a gente consiga manter essa consistência diária. E outra coisa, eu tento refletir isso e dizer para mim mesmo, né? Que a gente não precisa se cobrar tanto, a gente se cobra tanto no mundo de hoje, o mundo de hoje pede tanto da gente, cobra tanto da gente, que quando a gente não consegue alcançar, às vezes logo de imediato as coisas, a gente já se frustra e desiste. Então, quando a gente planejar e tipo chegar na segunda-feira e a gente não conseguir nem fazer a metade das coisas que planejamos, a gente tem que aprender a respirar, a descansar e recomeçar no outro dia e não desistir. Eu tava fazendo muito isso. Eu começava a fazer uma coisa, no outro dia eu já deixava pra lá, não vai dar certo não, eu vou deixar pra lá, é melhor. Não, a gente tem que aprender a continuar por mais difícil que seja. Então, não se cobre tanto. Você é capaz, eu sou capaz. E, por último, que eu anotei, é reavaliar o progresso a cada semana. É por isso que eu vou avaliar no meu diário.
se eu progredi essa semana, o que eu preciso ajustar. A gente precisa aprender a fazer uma reunião com a gente mesma. Esse dia eu vi uma influenciadora falando que a gente tem que aprender a ter um dia na semana uma reunião com a gente mesma. O que a gente quer, o que a gente quer planejar para aquela semana, nossas metas, se está chegando mais perto, o que precisa mudar. A gente precisa desse tempo com a gente mesma. É necessário. Preciso crescer. Eu preciso ter uma meta. Às vezes eu gosto de pensar como eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Qual é a versão da Vanessa que eu quero encontrar? Eu sei que eu quero encontrar uma boa mãe, uma mãe mais paciente, mais carinhosa, mais atenta às necessidades da minha filha. Uma mulher melhor, uma pessoa melhor. E claro, sem deixar de lado os meus sonhos, porque eu sei que cada pessoa tem o seu sonho pessoal, sem ser aquele sonho familiar ou profissional. Algo nosso mesmo que a gente gostaria de fazer em nossa vida. Então a gente tem que aprender a dizer: eu consigo. Então, através daqui, eu vou mostrar a minha evolução. E quando eu chegar lá, ou estiver chegando, eu quero que vocês também acompanhem essa minha evolução. E quem sabe não pode ajudar vocês. Então, se essas minhas palavras ajudou você de alguma forma, então, se essas minhas palavras ajudou você de alguma forma, não deixe de se inscrever e de curtir aqui também. E se nada do que eu disse te fez sentido para você, desconsidere tudo, eu não falei nada. Então, tchau, um forte abraço para você.